Bom dia com muita alegria, glória a Deus. Esse dia que o Senhor fez para nós é um dia maravilhoso, né? Tudo novinho para você fazer assim esse teu dia brilhar, né? Esse teu dia ser muito além do que você tem pedido ao Senhor, né? E eu quero louvar a Deus por cada um que tem entrado, por cada um que tem participado conosco. Vamos esperar nosso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um culto poderoso, né? Bom dia, povo de Deus, a Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Bispo Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Hoje, olha aqui o cenário, ó, que lindo. Ai, que lindo! Valentes de Davi. Dá uma ampliada aí, ficou show. Ficou show. Textinho. Mas olha aí que lindo. Glória a Deus. Sério. Lindo, Não é lindo, né? demais. Lindo. Bom Glória dia a todos. A paz do Senhor esteja sobre a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu estava aqui falando que ontem foi um culto maravilhoso, o poder de Deus que nos visitou ali na célula foi algo assim extraordinário, foi uma palavra maravilhosa que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E o extraordinário disso tudo, né, é que na nossa fraqueza é que o Senhor nos dá força, né? Então todos os dias da nossa vida é mais ou menos assim, né? Quando a gente fala não vou conseguir, aí é que a gente consegue, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus por isso. Eu quero que você medite nisso hoje. Cada vez que você falar não vou conseguir, saiba que tem um Deus poderoso que faz você conseguir todos os dias, né? E assim você vai viver Romanos 8, né? Você é mais que vencedor. Porção dobrada do Espírito de Deus, de vitória sobre a sua vida nesse mês de março. Ontem eu falei que, né, 16 dias, hoje 15 dias, né, para o mês acabar. Então se posiciona para que você viva o sobrenatural de Deus nesse mês, né, Bispão? Do mês aí, né? A gente passou aí metade do mês. E, aliás, né, lembrando que os meses estão passando tão rápido e do jeito que a gente vai indo, daqui a pouco nós estamos em dezembro aí, muito rápido, um piscar de olhos, né? Por isso que a gente não pode piscar o olho com as coisas de Deus, né? Pelo contrário, né? Tem que se posicionar, porque senão o ano passa e a gente não vive nada por falta de posicionamento, por falta de fé, por murmuração. E como nós temos uma palavra para esse ano, nós temos que tomar posse da palavra e prosseguir, né, em prol dessa palavra aí, em nome de Jesus, né? Bom dia, Kátia. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te renove, te visite com poder e grande glória. E em nome de Jesus, o Senhor vai prosperar hoje as obras das suas mãos e vai impactar a tua vida de milagre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar com vocês sobre ser dizimista, né? Ontem ainda eu estava falando sobre ser dízimo, ser dizimista e ter o seu dízimo fiel no altar de Deus. O que faz a diferença? Faz a diferença você ser dizimista? Faz, mas faz a diferença você ser dizimista fiel. Então, em nome de Jesus, não perca tempo, não fica caindo aí na balela de Satanás, né? Ah, porque você vai sustentar bispo, você vai sustentar pastor, porque você... Olha, tudo isso, se o teu dízimo, né? Eu tava falando pro meu filho hoje na madrugada, que eles saíram muito cedo para trabalhar, e eu tava falando para ele, filho, se tem uma coisa que tem poder, é o dízimo. Aí ele falou assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu achei tão bonitinho dele, né? Filho sempre, quando você vê o filho falando de Deus, é até melhor do que quando você fala de Deus, né? Bom dia, Aninha, glória a Deus. Aninha, confere para mim, por favor, para ver se a rádio está no ar, por favor.
Ou a Kátia, vê aí para mim, por favor. Lembrei agora, né? Porque eu não tenho aparelho aqui para nem eu nem o bispo para testar se a rádio está no ar, né, bispão? É verdade. E aí ele estava falando para mim, dando testemunho dele. Ele falou: "Mãe, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu não deixo mais de entregar o dízimo. Pode acontecer o que for. E eu aprendi uma coisa, mãe, o dízimo, 10% para mim está sendo pouco. Olha isso." Glória a Deus. Ele me emocionou, porque quem está caminhando com ele, quem conhece ele, sabe que o Senhor está provando ele mesmo e está mostrando para ele o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Mas ele falou assim: "Para o meu Deus, mãe, tem que ser o melhor. E eu tenho entregado a mais, mãe." E ele estava testemunhando aqui sábado, eu não sei se ele consegue testemunhar, mas ele estava testemunhando aqui o que essa última semana do jejum está fazendo com a vida financeira dele. E eu falei: glória a Deus por isso. Eu fiquei muito emocionada, porque pensa, né? 3 horas da manhã eles iam sair daqui e a gente conversando sobre o Senhor. Então eu quero te dizer que o Senhor vai deixar você como quem sonha, com a tua família, com os teus filhos, né? Vai ser uma restituição e uma restauração que você vai... A restituição e a restauração vai ser tão tremenda que você vai se esquecer de toda a tribulação que você passou. Eu testemunho porque e me emociono e não tenho vergonha. Glória a Deus, Aninha, obrigada. Eu não tenho vergonha de me emocionar em falar do Senhor. A paz, madrinha. Deus abençoe. Glória a Deus, Laura, seja bem-vinda. A bispa já está chorando logo cedo. Mas eu estou chorando de emoção por aquilo que Deus faz na nossa vida. Quando você pensa que está tudo perdido, quando você pensa que está tudo acabado, e que quem venceu foi Satanás, o Senhor se levanta. E eu quero deixar essa palavra para você hoje também, que o Senhor vai se levantar, vai dar ordem ao teu respeito. Eu E creio. uma palavra dele, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Nunca mais você vai esquecer daquela palavra. Como eu não me esqueço de nenhum dos feitos do Senhor. Como eu não me esqueço de nenhuma das palavras que o Senhor tem me dado. E eu tenho visto as pessoas serem transformadas, as pessoas sendo curadas. E eu quero louvar a Deus, porque não existe um jejum que a gente faça que o Senhor não ouça. Obrigada, amor. Vocês que são lindas. Não tem um jejum que a gente faça que o Senhor não responda. E não responda, sabe, com milagres, com maravilhas, muito além do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Então não permita que Satanás hoje coloque no teu coração que não vai acontecer, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que quem vai vencer é ele, porque já é assim, porque já é assim. Não, em nome de Jesus, não é assim. O Senhor vai transformar a tua história. Bispa, eu já vivi tanta coisa que eu não consigo acreditar. Vamos fazer assim, então, pelo tempo que eu tenho no altar com o Senhor. Caminha na minha fé. Vai na minha fé. Vai mais um pouco hoje. Se permita a viver a transformação que o Senhor tem na tua vida. Se permita ser trabalhado pelo Senhor. Mas eu não estou enxergando. Olha, nesse ano você não precisa enxergar. Você precisa crer. Creia, se disponha que o resto o Senhor vai fazer. Foi a ordem que ele deu para Josué. Bispo? O bispo tem vivido bastante isso também, né, bispão? Realmente, o Senhor dá provisão, o Senhor tem me sustentado e realmente tem aberto portas onde eu não imaginei que pudesse, né? E até as mínimas coisas, eu acho que o que é lindo de caminhar com o Senhor é isso, até as mínimas coisas o Senhor tem cuidado. Então isso só tenho a glorificar a Deus, porque as mínimas coisas
e o Senhor me chama atenção até nas mínimas coisas. Então é um Deus que não só faz aquilo que é grande, né? Até as mínimas coisas, aquilo que a gente pensa que o Senhor vai esquecer e o Senhor não se esquece, né? Eu acho que isso é o lindo, né? De caminhar com o Senhor. Então, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, que tá meio tortinho. Quando a gente tem aqui pessoas para ajudar, glória a Deus, né, Bispão? Mas quando não tem, é a gente mesmo. Então tem que arrumar tudo direitinho para ficar perfeito para vocês. Aí é o que a gente tenta, né? Todos os dias, né, Bispo? Deixar tudo perfeitinho. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E desculpem aí a emoção, mas é demais, né? Os últimos dias do jejum, realmente parece que o Senhor fala assim, olha, eu vou derramar tudo de uma vez, né? Então, que o acúmulo de bênçãos que está sobre a tua vida recaia hoje, né? Que venha contratos ser fechados, porta de emprego aberta, que o seu telefone toque, que sejam clientes que você batalhou, né? Que você colha hoje aquilo que você nem plantou, em nome de Jesus, né? Que você vá muito além hoje. Então, não tenha esse dia como qualquer dia. Saiba que nós estamos aí, olha, amanhã já é encerramento do jejum à noite. Então, o Senhor tem muito para fazer no dia de hoje. O Deus que surpreende vai te surpreender hoje, em nome de Jesus. Amém, Bispão? E ontem eu estava falando no culto sobre o projeto de Aguaí, né, Bispo? O projeto de Aguaí, ele é muito grande. E eu acredito que a partir de junho nós vamos lançar o projeto inteiro, em nome de Jesus, segundo aquilo que o Senhor tem me falado em oração. Então, essa obra, ela é imensa. Eu, sendo bispa e conhecendo a Deus do jeito que eu conheço, eu vou te falar uma coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano. Quando o Senhor começa a descortinar para mim, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu te conheço. O Senhor é dono de toda a prata, de todo o ouro, em nome de Jesus. O projeto é muito grande para Aguaí, né? É uma terra muito boa. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que você se levante como valente de Davi. Fecha todas as brechas. Começa a ser dizimista, começa a ser valente. Você vai ver os lugares altos. O bispão. Valentes de Davi, olha lá, olha que lindo. Então, começa a ser valente de Davi. Começa a escrever realmente uma nova história financeira para você. Né? Valentes de Davi é nada mais, nada menos do que uma oferta de amor todos os meses. Né? É como dizimista, você tem que ser dizimista fiel. Então, eu quero fazer o memorial dos valentes de Davi, né? Eu quero ter um memorial dentro da casa Hebron. Quem são os valentes de Davi? Que nós temos orado todos os dias, né? Então, essa obra de Aguaí é muito grande. E eu preciso que você se levante como valente de Davi. Ontem, um fruto nosso da Casa de Recuperação, o Naldo, ele está na Bahia, né? E ele falou, bispa, eu quero ofertar nessa obra. Por quê? Dele vai ser o quê? Uma oferta de gratidão, né? Porque ele conhece o projeto, né? Pode falar, Bispão. Então, ele conhece bem a obra e, para quem não sabe, né, quem ainda não sabe, nós tivemos aí 2 casas de recuperação e a oferta, por que a gente fala que tem que ser uma oferta mensal? Porque os meninos estão numa casa e a casa tem despesa mensal, eles comem todo mês, não comem num mês e no outro não vão comer, né? Então as despesas de uma casa, e eles precisam ficar reclusos, e às vezes as pessoas, mas vocês vão sustentar vagabundo, a gente já ouviu até esse tipo de coisa. A gente tem que entender o seguinte, se a gente colocar o camarada na rua sem antes socializar ele, fazer um trabalho, ele vai voltar para as drogas. Então de que adianta tirar o camarada da rua
colocar numa casa e falar para ele, ó, todo dia você pode ir para a rua, você vem aqui, ouve a palavra e vai para a rua, não vai adiantar nada. Primeiro precisa tirar ele dessa dependência química, tratar ele espiritualmente, para que ele possa ser socializado novamente, né? Entrar na sociedade novamente. Então, ele ser para socializar novamente, glória, né? A gente precisa fazer um trabalhar em cima desses rapazes. E aí o que acontece? Vai, uma despesa mensal, não tem jeito. A camarada precisa comer, as despesas da casa Hebron sempre vão ser as mesmas, né? Então não tem como a gente não ofertar num mês e no outro mês eu faço o quê? Falo para os rapazes, olha, esse mês não vai dar, nós temos 12 rapazes, vamos alimentar só 10 porque não deu recurso. Não é assim que funciona. Então as pessoas precisam se conscientizar disso, como é a casa da gente, né? A gente come todo mês, a gente não come num mês e no outro não come, ou a gente separa um filho nosso, olha, esse mês um filho nosso não vai comer porque não deu, né, todo o recurso. E lembrando que eles saem da dependência química e a dependência do alimento, ela passa a ser maior. Então, realmente é um custo elevado. Doce. Principalmente doce, né? Eu estava até comentando com a Bispa, eu encontrei um rapaz, a Bispa foi fazer um serviço, né? Foi no local aí no centro de Guarulhos, eu fiquei no carro aguardando e conversei com um rapaz, ele falando, né? Que ele tem um irmão que está em uma das clínicas e que eles pedem muito doce, que a família dele se reúne e compra muito doce. Quando vão de final de semana, leva muito doce, porque eles comem muito doce e é exatamente o que a Bispa falou aí. Eles precisam desse doce para substituir na hora da ansiedade, né, da vontade de usar a droga, eles substituírem pelo doce. E como que pessoas, né, que são escolhidas por Deus vão para essa clínica e vão ser tratadas. Nós não tratamos com remédios, nós tratamos com a palavra de Deus, porque não adianta nada eu tirar a pessoa de uma química das drogas e colocar ela na dependência química de remédios. Isso não funciona. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhando essa pessoa com cura interior, nós vamos trabalhando essa pessoa com a palavra de Deus, e essa pessoa vai ficando limpa. E nós não vamos cuidar nessa casa de Aguaí, nós não vamos cuidar somente do dependente químico, que vai começar a depender de Deus. Não, nós vamos tratar a família que está fora. Porque não adianta nada a gente tratar a pessoa na clínica, na casa de recuperação, e levar essa pessoa de volta para o convívio com a família, sendo que a família não sabe qual foi o agir de Deus na vida dele, não sabe como que Deus trabalhou, da mesma forma que ele vai estar sendo trabalhado lá dentro, a família vai ser trabalhada aqui fora. Para quê? Para que a família cresça junto com ele, né? Então, é muito tremendo o trabalhar de Deus. Tem muitas famílias aí que foram restituídas, restauradas e tem testemunho. Eu tenho um que vive muito próximo, né? Ele fala que eu sou a mãezinha dele e ele não vai abandonar nunca, né? E tudo dele, ele vem, bispa, e isso e aquilo. Eu acho isso muito lindo. Por quê? Porque eu e o bispo, a gente faz parte desse crescimento, né? A gente faz parte mesmo da história deles. Então eu quero convidar você, valentes de Davi, para vocês se posicionarem, né? Para que você faça parte também na vida de muitos. Por quê? Você sabe se um dia você vai passar por isso? Você não sabe. Por que Deus despertou em mim o chamado para recuperar dependentes químicos? Porque um dia a situação entrou dentro da minha casa. Porque um dia eu chorei muito por saber que meu filho estava nisso. Eu chorei demais. E não foi pela minha força. E depois veio a dependência alcoólica. E não foi pela minha força também. Foi pelo Senhor. Só que cada dia que piorava mais a situação dele, mais eu me derramava no altar, mais eu buscava Deus e mais eu ia para cima para poder ganhar vidas. Para poder ganhar vidas para o Senhor. Para que o Senhor se agradasse da vida do meu filho. Tudo na Bíblia a gente vê, né? Abraão, Jacó, Isaac, entregando ofertas ao Senhor. E você precisa aprender
que você não pode, né, ter só para o teu ventre. Você precisa aprender que você precisa ofertar, que você precisa fazer parte da obra de Deus. Você precisa querer mais para o Senhor. Você precisa querer ter um dízimo que honre ao Senhor. Você é assim, de valor que honre ao Senhor. Ah, bispa, mas o que eu ganho é pouco, então não honra o Senhor? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não pode aceitar a mesmice na tua vida. Porque para nós que somos servos de Deus, existe o melhor da terra. Para nós existe a melhor e a maior porção. Por quê? Porque nós honramos a obra do Senhor. Porque nós honramos, né, que o Senhor cumpra a vontade dele nessa terra. Então, em nome de Jesus, presta atenção. Não deixa para trás a oportunidade de ser valente de Davi. Amém? Amém. Se disponha, liga, Kátia, se você puder, ou a Aninha, não sei se é a Aninha, porque a Aninha está trabalhando, né? Colocar o telefone, o WhatsApp da Hebron, 11 970 13 8161. 11 970 13 8161. Me chama, fala, bispa, eu quero ser um valente, eu quero ser um dizimista fiel. Dizimistas fiéis, vocês precisam ser dizimista na igreja que vocês congregam. Congrega na Hebron, vai dizimar na Hebron. Congrega em outra igreja, vai dizimar em outra igreja. Porque você precisa sustentar com os teus dízimos aquele lugar para que as portas não se fechem. Amém? Você está debaixo daquela cobertura, você vai honrar aquela cobertura. Mas, bispa, eu posso participar dos valentes? Você pode participar dos valentes. Você pode entregar ofertas também fora os valentes. Mas dízimo, entrega na igreja onde você congrega. Amém? Mas fiel, todo mês. Em nome de Jesus. Amém, bispão? Glória a Deus. Eu acho que tem que ser realmente falado sobre o projeto, porque as pessoas precisam entender, né, qual que é o projeto da Hebron, o que a Hebron pretende fazer para esse ano. E eu acho que vocês participando, vocês têm a ter, né, o direito de saber. E esses são os projetos da Hebron para esse ano de 2018. Um ano onde tem tantas coisas a serem realizadas, não só na nossa vida particular, né, de cada um de vocês, mas também na igreja, né. A igreja cresce da mesma forma como vocês, como corpo, né. Então a gente precisa saber, e os projetos da igreja são grandes, né. Então, glória a Deus, o Senhor tem honrado, e eu tenho certeza que cada um de vocês, o Senhor vai usar a vida de vocês aí para que essa obra seja concluída, né? Então, glória a Deus aí, ser instrumento na mão do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, ontem no culto nós falamos sobre renúncia, bispo. Renunciar às áreas frágeis, parar de alimentar as áreas frágeis, parar de falar, né? Não, eu sou perfeito, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho feridas nenhuma, né? Davi poderia ter feito isso, né? Eu sou rei, tenho direitos e acabou, né? Não. Ele pecou? Pecou, mas ele mostrou a ferida para o Senhor, né? Ele pediu de volta, né? Eu quero ter de volta a alegria da salvação. E eu dei vários exemplos de feridas ontem. E que eu precisava renunciar isso. Por quê? Porque Satanás, ele ama tomar vantagem contra você. Como que ele toma vantagem contra você? Quando você despreza os intentos dele. Começou a desprezar os intentos dele, ele avança contra você. Então, por exemplo, você sabe que Deus não atua naquele determinado ponto da tua vida. Mas você fala assim, poxa, se não for por esse caminho aí, eu vou pagar o mal com o mal, eu vou, sabe? Obrigada, Kátia. Eu vou pagar o mal com o mal, eu vou continuar vivendo essa situação, eu vou continuar vivendo essa história e acabou. Eu, sabe, de todas as áreas, uma não tem problema. E aí você começa a alimentar aquela uma área sua. E aquela área frágil tua começa a ter muito mais poder contra você do que você imagina. E é nessa área que Satanás vai te abater. Então, ontem, para mim,
Eu vou falar para mim. Deus falou assim de uma forma extraordinária comigo, me visitou com poder e glória ontem à tarde aqui, enquanto eu preparava a ministração. E ontem foi um dia muito agitado aqui, onde eu ministrei muitas pessoas, mas era incrível que eu estudava um pouco e entrava um. Bispa, não sei o que, eu falava, Jesus, misericórdia. Mas era exatamente aquilo que eu estava estudando. Parecia que eu lia, a pessoa entrava. Eu lia novamente, a pessoa entrava. Eu falei, Senhor, o Senhor está me treinando, é isso? É. Mas foi tremendo. Amém. Em nome de Jesus. A sua casa é coberta pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Em todas as áreas. Então, o tremendo disso tudo, bispo, é que ontem o Senhor expôs as feridas para que possamos hoje, né, não ter mais ferida e sim ter cicatrizes. Ontem foi tremendo. Quem assistiu o culto sabe o mover que foi, né? Se você não assistiu, assista o culto de ontem, tem no Facebook, tá? Quem tá aí com a gente no Facebook, quem tá pela rádio, Facebook, Bispa Karen Hebron. E hoje rege o nosso dia o Salmo 141, e eu queria que o Bispão nos ministrasse sobre essa palavra, porque é o penúltimo, né, Bispo? O penúltimo Salmo do jejum. É verdade, glória a Deus, né? Bom, como você falou, a palavra de ontem, né? Sem comentários, uma palavra extraordinária. Eu ontem realmente tive problema com a internet, eu consegui pegar aí alguns mas me falaram que realmente ficou picotando mesmo, viu? Eu fiquei preocupado se era a minha internet, como era, mas enfim, eu acho que a palavra era muito importante, é uma pena, pelo menos para mim, eu achei uma pena, né? Que picotou bastante. Mas eu vi que a bispa passeou bastante na Bíblia, falou sobre várias pessoas aí, sobre Noé, Davi, enfim, sobre vários outros aí. E eu acho que era importante para a gente entender cada um, o posicionamento. Às vezes a gente se depara com alguns personagens da Bíblia, algumas pessoas da Bíblia, que cada um passou por uma área diferente, mas cada área, né, num contexto geral, o Senhor entrou, né, fez a obra dele, transformou a vida de cada um, né? Então, assim, tem uma transformação maravilhosa, e nós precisamos dessa transformação diariamente, né? Diariamente precisamos dessa transformação, precisamos nos limpar, né, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para a gente poder viver as maravilhas, aquilo que Deus tem, né? Bem, bom, aqui o Salmo 141, que é o Salmo que está regendo o nosso dia de hoje, né? Aqui a gente vê, primeiramente, a gente vê Davi, e Davi, para quem conhece um pouco da Escritura, sabe que Davi era um homem, um guerreiro, né? Um homem de guerra, um homem habituado, e até a bispa citou aí a situação dele, né, onde ele comete o pecado, foi citado ontem, quando ele não estava fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, e muito bem, que era estar na guerra, né? A gente viu que ele estava em casa, e Davi, cada salmo desses 40 dias, aí, 39 dias, a gente viu Davi entrando de uma forma muito parecida, né? Às vezes, quando a gente faz a leitura, dá a impressão que Davi está entrando da mesma forma. Ele entrava realmente clamando ao Senhor, mas cada passagem, cada salmo tinha uma mensagem diferente. Davi aprendia algo novo com o Senhor, e aqui a gente vê claramente Davi nesse salmo clamando ao Senhor não por flecha, né? Não, eu até comentei ontem, às vezes a gente vê Davi, poderia pedir o quê? Me dá uma espada, me dá mais habilidade para minha espada, me dá flechas, né? Me dá todo o armamento, porque a guerra às vezes é difícil. A guerra que nós estamos enfrentando, as oposições no mundo, né? Nos nossos dias de hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, as guerras são difíceis. Mas aqui Davi, já naquela época, pedia algo que nós temos que pedir hoje, né? Davi pedia mais o quê? Mais do Senhor, mas não de um armamento, né, na mão, um armamento que ele pudesse pegar. Ele pedia algo espiritual. Né? Mais Davi poder. Mais poder. Mais poder do que? Do Espírito Santo de Deus. E é o que nós temos que pedir hoje. Qual é a arma que nós precisaríamos pedir para o Senhor hoje? Mais poder. Mas um poder o quê? No Espírito. E quanto mais, né, como nós ministramos essa semana, quanto mais eu alimentar o Espírito, menos eu vou dar vazão para a minha carne falar. Né? A minha carne vai falar menos,
e o Espírito vai falar. E como nós falamos, uma vez que eu dou espaço para a carne, e eu estou no mundo, eu sou escravo de quê? Do pecado, e uma vez escravo do pecado, eu vou fazer o quê? A vontade da carne, a vontade do diabo, e não vou fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. E aqui Davi entra no altar do Senhor, mas de uma forma diferente, clamando, logicamente, por socorro, mas buscando algo a mais do Senhor, né? Buscando poder, e não só a arma, como habitualmente a gente costuma ver, e o que se esperava de um homem, um guerreiro naquela época, o que você esperaria dele? Que ele entraria no altar do Senhor e ia falar, olha, Senhor, me dá um armamento novo aí, porque eu preciso enfrentar uma guerra. E ele diz assim, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Bom, aqui Davi, para variar, sempre com pressa, né? Dá-te pressa, porque a batalha, né, o intento contra a minha vida não são poucos e o negócio, a chapa está fervendo, né? Será que muitas vezes a gente não está se sentindo como Davi aqui? Parece que o negócio está tão rápido, eu preciso clamar ao Senhor, eu clamo ao Senhor, Senhor, me ouve logo, Senhor, atende logo, porque olha, senão eu vou ser consumido. Aliás, muitas vezes a gente acha que vai ser consumido por algumas situações da vida da gente, porque as situações estão tão apertadas em várias áreas, em algumas áreas, que a gente acha que está tão apertado que realmente vai nos consumir. O desespero é tão grande que a gente entra às vezes no altar do Senhor, como Davi entrou aqui. Olha, eu preciso que o Senhor faça, mas eu preciso que o Senhor faça logo, seja rápido. Por quê? Porque senão eu não vou aguentar, né? E a gente sabe que primeiro, que o Senhor não vai dar algo para a gente que a gente não possa suportar. Logicamente está tudo desenhado, e como a bispa ministrou ontem, né? O Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Então o Senhor sabe até onde é o teu limite, até onde você vai chegar, e sabe também, nós ouvimos, onde se nós estivermos no mais alto ou no mais profundo, ali o Senhor estará conosco. Então já começa por aí, estou tranquilo, e Davi, mas clama aqui ao Senhor. E aí ele diz, suba a tua presença, a minha oração, como incenso, né? Eu acredito como incenso agradável a ti, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Logo aqui, pela manhã, em nome de Jesus. É, ó a glória pela manhã, né? E como nós fazemos aqui. E aqui a gente vê Davi fazendo um ato profético, né? Profético. E outro dia eu vi a bispa comentando, poxa, dá para alguém levantar a mão aí na igreja para receber? Né? E ela estava comentando comigo que às vezes está ministrando e você vê que as pessoas não conseguem nem erguer as mãos para receber uma bênção. E aqui Davi está deixando muito claro em ato profético, não só para glorificar a Deus, para pedir alguma coisa, para entrar no altar do Senhor, mas também para receber a bênção. Né? Às vezes a gente tem visto as pessoas hoje na igreja completamente mortas, né? Espiritualmente, e até para receber a bênção, porque você fala, poxa vida, né? A pessoa não quer batalhar, não quer guerra, mas nem na hora de receber a bênção você não consegue levantar a mão, né? Em sinal até de amor ao Senhor. Espera um pouquinho, Deus na sua infinita misericórdia, às vezes não sei nem o que está passando na tua vida, às vezes nós estamos numa situação onde nós não merecemos nada, aliás, nós não merecemos nada mesmo, né? É um favor, a graça de Deus é um favor imerecido, né? Então, quer dizer, mas nem nessa hora eu consigo levantar a mão e dar glória a Deus por estar recebendo uma bênção. Olha as bênçãos que nós recebemos no ano passado. Olha a bênção que o Senhor colocou sobre esse ano, sobre a nossa vida. Na realidade, nós temos que andar todos os dias de mão erguida, né? Somente o pessoal da Hebron, que tem vivido aí milagres e milagres, testemunhos e testemunhos. Pergunta para cada membro da Hebron hoje. Eu quero ver qual é o membro da Hebron hoje que não tem um testemunho. Um testemunho de milagre. Inclusive, um pessoal até que é de outras igrejas, participam do relógio conosco, tem vivido milagres no relógio, tem vivido milagres no jejum, como a bispa estava falando agora há pouco. Então, pera um pouquinho. Quem não está vivendo nada com o Senhor, vamos dar glória. Vamos dar glória ao Rei da Glória. Vamos erguer as nossas mãos. Vamos nos posicionar. Saiba que a tua oração está subindo ao Senhor. Está chegando até o Senhor. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas estão achando que está orando toda noite, está orando em vão. Que está participando do relógio, mas eu vou participar em vão. Não é em vão. Mas abra os teus olhos espirituais. Nós tivemos um mês, que a bispa estava até comentando, uma pessoa falou assim, olha, mas eu não vivi nada. Como não viveu nada? A gente precisa abrir os olhos espirituais, querido. Né? Não tem como a gente participar de um relógio de oração, participar de um jejum e não viver nada. Você não está vivendo nada porque você não está vendo nada. Abre os teus olhos espirituais. De que forma você está entrando? Tem um monte de gente também que vai para a igreja, que todo domingo e não consegue viver nada. Ela entra e sai da mesma forma. Se você perguntar qual foi a palavra, ela não sabe.
Então, se você vai participar de um relógio de oração, onde você vai entrar, você não sabe o salmo que está regendo, não sabe a palavra que está regendo, você não meditou na palavra, você quer viver o quê? Você vai ficar fazendo 1 hora o quê lá? Então, eu acho que se eu participei de um relógio e eu não vivi nada, então eu vou rever de que forma que eu estou entrando no altar do Senhor. O que eu estou fazendo nessa 1 hora? Então, a gente precisa entender algumas coisas com Deus. Deus tem nos dado palavra, tem nos abençoado de tamanha forma que, olha só, não vê quem não quer realmente. Aí você tem que orar para o Senhor te curar dessa cegueira espiritual, misericórdia. Né? Bispo, tem que pedir para limpar, porque misericórdia. Olha o que o povo tem vivido, olha o que a igreja está vivendo. Você está vendo todo mundo vivendo, você não está vivendo, amigo? Você está pegando, como diz o ditado, pegando o bonde errado. Troca de bonde, você está no bonde errado. Você sabe que a bênção de Deus, nós precisamos entender, e eu vou até, como é minha prima, eu tenho alguns direitos aí, eu vou até contar um testemunho dela, que é bem isso que você está falando. A Kátia, ela tem 4 filhos maravilhosos. O mais velho é o Mike, né, que já é casado, que já tem um filhinho. Mas eu quero te dizer que quando uma mãe, que esse projeto tem que voltar, o Senhor tem que me dar novamente, mães de joelhos, filhos de pé. Por quê? Quando uma mãe se posiciona a buscar a Deus pela casa dela, pelos filhos dela, a bênção de Deus enriquece, ela não acrescenta dores. O Mike fez uma cirurgia há um tempo atrás e essa cirurgia até hoje não fechou. E é nas nádegas, né? E começou a vazar essa cirurgia novamente. Bom, o plano de Satanás seria o quê? Deixar ele como pai de família, desempregado e ainda enfermo, porque ele foi na médica e a médica falou, olha, vai ter que fazer ultrassom, vai ter que fazer, né, muitas coisas, mas é quase certeza que você vai ter que operar novamente. Só que presta atenção no agir de Deus. A Kátia está no jejum. Um dos propósitos dela é que uma das filhas começasse a trabalhar, que uma das filhas começasse a fazer faculdade, e começou a fazer faculdade. O patrão do Mike chama ele nesse meio tempo e manda ele embora. E aí você fala assim, meu Deus do céu, né? Como que faz agora? Um menino com essa situação e ainda vai ser mandado embora? Deus trabalhou de um jeito que ele não vai ser mandado embora, ele vai fazer a cirurgia, vai se recuperar, presta atenção, e ainda vai fazer o tratamento remunerado. Se o Senhor não cuidar da nossa casa, em vão vigia o sentinela. Nós fizemos o Salmo 127 esses dias. E aí a gente acha que a gente está num relógio que nada está acontecendo. Eu vou te falar uma coisa, o propósito de Satanás era deixar ele desempregado como pai de família. Só que ontem ela falou, eu não estava enxergando desse jeito. E é bem isso que você está falando. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e erguer as nossas mãos e adorar o Senhor todas as manhãs mesmo como oferta, como incenso agradável. Sabe por quê? Porque aonde você nem imagina, o teu raciocínio não está chegando. Deus já está fazendo por causa do seu posicionamento. Como pai, como mãe. Presta atenção. A filha que começou a fazer faculdade, tá o quê? Desempregada. Mas Deus levantou suprimento de outro lado para pagar essa faculdade. O que é isso? Se isso não for poder de Deus e bênção de Deus, você me fala o que é. Olha, só para avisar, o diabo não paga faculdade, viu? E tem mais, né?
foram viajar esta semana passada, por isso que eu falo, a bênção de Deus, ela enriquece, ela não te acrescenta dores. Fizeram uma viagem dos sonhos, de que ela contando, você fala assim, Deus, é o bem do Senhor, é a bondade do Senhor cercando a minha casa, a minha vida e a minha família. Se tem uma coisa que tem poder, é joelho de mãe. Se tem uma coisa que tem poder, é joelho de pai. Porque somos autoridade sobre os nossos filhos. Aquilo que a gente profetizar e chamar a existência, eles vão viver. Né? Tem até um pessoal no Face que fala que... Não entendi. Quando o pai e a mãe aprendem isso, é tão lindo, né? E fala, já sei como eu vou resolver o meu problema, né? Exatamente. Então, autoridades, né? Eu tô dando esse testemunho até na frente dela, que eu acredito que ela vai querer contar no sábado. Ela não vai estar com a gente no encerramento de jejum. Tiveram discipulado também, ó. Puxar a orelha, mas ela vai estar trabalhando. O Senhor multiplicou o celeiro para essa semana. E eu glorifico a Deus por mais esse milagre, porque enquanto ela estava viajando e se divertindo um pouco, Deus estava fechando contratos para ela. Então, a vida da Kátia é por milagre. Olha. É Salmo 141, ela tem que ficar com as mãos levantadas, só agradecendo. Precisa gostar disso e não parar mais, né? Né? No discipulado ela vai estar presente. Bom. Glória a Deus, Bispão. Desculpa ter te interrompido, mas é um testemunho dentro do que você está falando. Vamos lá. É importante. Bom, agora nós vamos ler alguns versículos importantes. E eu queria que você prestasse muita atenção nos versículos que eu vou ler agora, porque olha aquilo que Davi pede ao Senhor, e que é o que eu estava falando para vocês agora há pouco. Davi não pediu o armamento para o Senhor. Olha o que ele pede para o Senhor. Presta atenção no versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Olha aqui o que Davi pede ao Senhor. Será que a gente não deveria pedir isso todos os dias ao Senhor? Você já imaginou? Começa a fazer uma análise aí, vê tudo que saiu da sua boca no dia de ontem. Não vou nem colocar no mês inteiro. Porque a gente pega uma pessoa nervosa e sai daquela boca coisas que, olha, que acho que até Deus duvida, né? Como a gente brinca, né? Meu Deus do céu. Será que não é hora da gente vigiar aquilo que sai da nossa boca? Nós estamos falando aí, a Bispa acabou de falar, dando testemunho. E eu estava falando sobre as pessoas que estão vivendo tantas coisas e não vigia a boca. O Senhor tem feito tantas coisas, a pessoa tem murmurado, tem reclamado sobre aquilo que Deus, né, supostamente não fez, né? Olha aqui a resposta de Deus, né? Olha Davi falando, vamos vigiar a nossa boca. Eu não quero falar, eu não quero, né? Eu quero que vigie aquilo que sai da minha boca, os meus lábios, a minha boca, vigie o meu coração, porque o meu coração é tremendamente corrupto e enganoso, e um coração, né, corrupto e enganoso, só que ele faz, ele mente para você, né? Ele fala para você que você não está vivendo, ele passa a ser um coração ingrato, torna você uma pessoa ingrata, e você não consegue ver aquilo que Deus tem feito na tua vida. E aí, o que é pior ainda, né? Se não vigiar, você passa a caminhar como esses homens malfeitores e comer das iguarias que eles comem. Da mentira, né? Da mentira, do roubo, de tudo aquilo que Satanás planta na vida do inimigo. Planta na vida do ímpio aí que não conhece o Senhor. Né? Hã? É a rodinha dos escarnecedores. Rodinha dos escarnecedores. Vigia, Senhor, para que a gente não entre nessa rodinha. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê, querido? Quando a gente fala de roda dos escarnecedores, como a Bispa acabou de falar, a gente imagina sempre uma rodinha com pessoas desconhecidas. Na roda dos escarnecedores, na maioria das vezes, ou se não todas elas, são feitas com as pessoas que a gente conhece. E pelo fato da gente conhecer, a gente se sente muito à vontade para conversar. E nesse muito à vontade para falar, a gente começa a falar da vida alheia, começa a falar da vida do nosso irmão.
Então, muito cuidado, porque aqui o que diz esses malfeitores, se você não vigiar a sua boca, você está junto com esses malfeitores, comendo dessa iguaria. Comendo que iguaria? Falando, abrindo a tua boca para falar coisas que não prestam, para falar coisas que Satanás coloca na vida do ímpio, aí você está entrando nessa mesma rodinha. Então, muito cuidado. Essa é a finas iguarias deles, né? Aquilo te colocar, te envolver, né, nesse fuxico, te envolver nessa situação e você começar a entrar nesse mover. Então, em nome de Jesus, clama ao Senhor hoje, porque o Senhor tem algo novo para você. E não é participando dessa rodinha, não é abrindo a sua boca e proferindo essas coisas, não é com o seu coração enganoso, né, corrupto e enganoso, te tirando de viver as bênçãos do Senhor. Não se engane. Se a gente deixar a nossa carne falar, né? Fala aí, Bispo. Na verdade, quem cozinha sabe, né? Nós precisamos é deixar de ser crente chuchu, bispo. Sabe por quê? O chuchu, ele pega gosto de tudo. Por isso que eu não gosto de chuchu, tá explicado. O chuchu pega gosto de tudo, bispão. Nós precisamos parar de ser crente chuchu. Entrou, e sabe quem era assim? Pedro. Pedro teve um tempo da vida dele que ele era assim. Entrou nessa rodinha, você não pode pegar gosto daquilo que está acontecendo ali. Você não pode entrar naquelas piadinhas. Você não pode começar só porque eu tô ali, eu tenho que falar e tenho que concordar. Eu tenho que fazer a política da boa vizinhança. Cai fora. Cai fora. As coisas ruins... né? As coisas ruins, eu tenho que arrancar de mim. Aqui Davi fala, Senhor, me ajuda, né? Coloca a vigia. Só que o negócio é o seguinte, o Senhor coloca, mas você tem uma coisinha que se chama livre-arbítrio, que quando você se agrada mais das suas vontades do que das vontades do Senhor, você se torna escravo das suas vontades. E aí você entra na rodinha dos escarnecedores, você fica sendo sim crente chuchu, pega gosto de tudo. Ah, não, mas eu tô com fulano de tal, então eu me procedo como fulano de tal. Eu tô com outro ali na rodinha, eu também tenho... Sabe, é a política da boa vizinhança. Não existe política da boa vizinhança para o servo de Deus. Não existe rodinha que vá te contaminar. Isso se você verdadeiramente quiser, né? Uma aliança com Deus e quiser andar com o Senhor, né? Aí é que tá a diferença. Então, presta atenção naquilo que o Senhor está falando com você hoje nesse salmo. O jeito que o bispo está ministrando. Presta atenção. Fira-me o justo, será isso mercê? Será isso graça? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, ao qual não há de rejeitá-lo? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam o mal. Olha aqui o que ele fala. Olha o que Davi fala aqui. Primeiro que Davi, ele aceita o juízo de Deus, mas ele não aceita o juízo do ímpio. Ele não aceita ser, não vou dizer nem perseguido, mas sabe o juízo do ímpio, aquele que quer te julgar, que ia falar? Ele falou, pera um pouquinho, o juízo de Deus eu aceito, a repreensão de Deus eu aceito. Eu me coloco, eu me posiciono, mas Satanás, o ímpio falar para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, não. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos aceitando, né, a correção e até mesmo o ímpio falando aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Nós temos que vigiar também essa área da nossa vida. Porque você vive falando, eu sou servo de Deus, você sai na rua, ouve o ímpio te dando um conselho, o ímpio falando para você fazer isso, você está fazendo. Inclusive o ímpio muitas vezes te repreendendo e você aceitando essa situação. Mas espera um pouquinho, quem me repreende de alguma coisa é o Senhor. É o Senhor que eu vou ouvir, é o Senhor que vai conduzir a minha vida. E ele ainda fala mais aqui, olha, eu ainda vou continuar o quê? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam o mal. Eu não sentei nessa roda, se eu passei por essa roda, eu não dei ouvidos, eu vou orar por esses irmãos aí para que eles conheçam o Senhor. Eu vou orar a todo instante, mas eu vou orar o quê? Sem cessar, eu não vou parar. Aliás, Davi nos mostra muito isso, quero orar sem cessar. Aliás, quantos profetas a gente viu? A gente viu Davi
A gente viu Daniel, quantos profetas a gente viu falando? Aliás, o Senhor falou para Josué, olha, medita na lei de dia e de noite, eu não vou parar de orar. Nenhum só instante. Só que nós temos que ouvir, queridos, aquilo que Deus fala, porque às vezes o preço a ser pago, e às vezes a gente não consegue entender, o povo de Israel não ouviu completamente a determinação do Senhor. Quando o Senhor falou, olha, cada terra que vocês entrarem, vocês vão tirar todo o inimigo de lá, não vai ficar um de pé. Deixaram lá, aquilo custou caro. Ela falou, mas Deus puniu? Não, Deus não puniu, só que Deus falou para você o que era para você fazer. Você quis fazer do seu jeito. Você não cumpriu na íntegra aquilo que o Senhor te deu de direção. E aquilo lá na frente custou caro para o povo. Por quê? Houve a contaminação. Houve a contaminação, o que acontece? O povo se lambuza novamente do pecado. E aí, tem passagens na Bíblia que você vai ver, onde as tribos começaram a brigar entre si por conta de contaminação. A soberba tomou conta, um quer adorar um Deus, outro quer adorar outro Deus, e aí houve o quê? Até a divisão das próprias tribos. Então, presta atenção quando a gente não ouve a voz de Deus. Quando eu começo a ouvir a voz de Satanás, começo a ouvir a voz daquilo que o ímpio está falando. Preste atenção, você é guiado por Deus ou você é guiado por Satanás? Porque se você não é guiado por Deus, querido, você é guiado por Satanás. Por aquilo que o ímpio que não tem conhecimento nenhum, não caminha com o Senhor, pode te dar o que de conselho? Se você não consegue a direção na igreja, querido, no mundo é que você não vai conseguir. Então presta atenção como tem sido o seu posicionamento. Ainda que sejam espalhados meus ossos, a boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Aqui, o que significa aqui quando se lavra? Primeiro, quando prepara a terra, né? Aqui ele diz assim, ainda que os meus ossos sejam espalhados, né, numa terra onde está sendo preparada, ou até mesmo aqui quando fala o suca, é abrir buracos, o erro da terra, né? Ainda que seja espalhado, covas, né? Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Ainda que se faça qualquer coisa, eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. É em ti que eu coloco os meus olhos. Eu não coloco os olhos do inimigo. Eu não coloco os olhos daquilo que o inimigo tem feito. Eu não quero saber o que o inimigo está fazendo. Que os meus olhos estão firmados o quê? No Senhor. Para quem você tem colocado os olhos? Sabe por que a gente tem parado no meio do caminho? Nós não estamos tirando os olhos do Senhor e colocando os olhos daquilo que o inimigo tem feito. Querido, nós aprendemos nesses 40 dias que se não for ao Senhor, ora, diga Israel, já teríamos sido consumidos. Então, ou você coloca os olhos no Senhor, vive as tuas promessas, ou você vai colocar os olhos no inimigo, no ímpio, e você não vai viver nada. Ou eu vou contar o meu testemunho, ou eu vou contar o testemunho de outro irmão. O que você está disposto nesses 40 dias, nesse ano? Olha, é um ano de consolidação das promessas, então pera um pouquinho. Esse ano eu vou fechar dezembro contando o testemunho que eu vi para o Senhor cada um dos meses. Agora, você já imaginou você chegar em dezembro e falar, meu Deus, bom, eu vou contar o testemunho. A igreja avançou, a bispa prosperou, o bispo, a irmã tal, a irmã A prosperou, a outra irmã, meu Deus, olha o que aconteceu na casa dela, olha o que aconteceu, você vai contar o testemunho dos outros? Eu acho que já parou, eu já cansei de contar o testemunho dos outros. Porque enquanto eu estava no mundo, eu estava contando o testemunho do meu irmão que estava na igreja. Eu estava vendo Deus fazer na vida dele. Agora não, agora eu quero contar o meu testemunho. Só que para me contar os meus testemunhos, eu não posso tirar os olhos do Senhor em nenhum só instante. Amém? Guarda-me dos laços dos que me amarram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Me guarda, Senhor, do laço do inimigo, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da iniquidade, do pecado, de tudo aquilo que o inimigo tenta me contaminar. Saiba uma coisa, aí fora, para quem está fora da igreja, que tudo que ele quer é mais um servir a Satanás. Tudo que ele quer é te envolver e te tirar da igreja. Você já viu uma pessoa que anda no mundo que não quer tirar você da igreja? Ah, larga a mão. Para que você precisa ir na igreja todo domingo? Para que você precisa se conectar todo domingo para ver a Hebron? Eu falo sério, mas todo dia? Você não tem outra coisa para fazer, não? Será que você não está percebendo que você está demais? Que você é fanático? Não, o fanático é ele que está no mundo todos os dias, vivendo as coisas do mundo, vivendo aquilo que Satanás tem. Ele é fanático. Precisa de alimento, né, bispão?
Sabe qual é o problema, bispo? As pessoas não percebem e acham que o crente é fanático. Não, o fanático é o ímpio. O ímpio é fanático. Sabe por quê? Ele vive as coisas de Satanás 24 horas por dia. Ele é fanático. Ele não consegue se desligar um minuto nem para ir para a igreja. Nós, no domingo, nós estamos na igreja. Talvez na segunda eu não esteja na igreja. Eu não sou fanático. Né? Eu estou dizendo o membro. Mas ao contrário, o que acontece? Quem está, né? Quem está no mundo não, esse sim é fanático todos os dias, porque todos os dias está onde? Está exatamente na onde Satanás queria que estivesse. É isso que acontece. Amém? Depois ele diz mais aqui: caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto tu, nesse meio tempo, me salvo incolume. O que é incolume aqui? Me salvo, intacto, ileso. O Senhor me salva, me deixa intacto, ileso, em nome de Jesus. É assim que o Senhor nos deixa. Mas quando eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor, é dessa forma que o Senhor me deixa completamente ileso, completamente intacto. Satanás não tem poder sobre a nossa vida quando nós estamos caminhando com o Senhor, em nome de Jesus. Receba esse salmo hoje poderoso sobre a sua vida, sua casa, sua família. Lembre-se, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus. Amém? Glória a Deus, bispo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bispo, nós precisamos estar orando pelo Mike. Nós precisamos estar orando por portas de emprego, né? Precisamos orar por duas pessoas que vieram me trazer pedido de oração aqui, que é a Miriam Joceni e o Rony Robson Mesquita. O Rony levou uma picada também de aranha. Meu Deus! E esse veneno está pelo corpo dele. Então, o nosso, como eu falei ontem, o nosso querido Samuel está bem melhor. Não consegui saber sobre o Marcelo, que fez cirurgia ontem, e foi uma cirurgia renal. Ele é esposo da chefe da Aninha. Ah, tá. Então, ele já estava, a gente orou por ele no relógio, ele já estava com infecção generalizada no hospital, quando a gente estava no relógio, melhorou da infecção, mas teve que ir novamente para a cirurgia, porque as pedras não param de se criar nos rins. E é uma situação complicada, bem delicada do Marcelo, né? Nós estamos orando pela Márcia também, minha prima que fez a retirada, né, que foi a esterectomia, que fez a retirada dos órgãos. Falei e com ela. A recuperação dela tá lenta, mas eu quero pedir que todos estejam orando. Saiu o resultado dos exames também, mas só na segunda que nós vamos ficar sabendo. Eu creio na liberação sobre a vida dela, dessa cura completa em nome de Jesus. A situação financeira também da família dela que nós estamos orando, né, Bispo? É verdade. Por uma restituição. E eu creio que Deus vai estar fazendo, né? O milagre vai ser muito grande, muito grande. Bom, a dona Esther continua com dores fortíssimas e nada de médico ainda, então também precisamos continuar orando por ela. Eu estou fazendo um resumo da semana de todos que nós oramos. E orar também pelo Júnior, que ontem ele também foi para o hospital. O Júnior é nosso querido, né? Meu filho na fé, filho da Célia, né? Que está sempre com a gente, uma das valentes de Davi aí, que está sempre comprando guerra junto com a gente. Ela está viajando. E o filho dela passou muito mal, foi para o hospital ontem. Aí o médico veio com aquele diagnóstico lindo, é virose, né? Para variar, né? Então, ele foi atendido, mas assim, né? Eu falei com ele agora cedo, ele falou, tô mais ou menos, né? Tô um pouco melhor. Só que ele trabalha com criança, ele não pode deixar de dirigir. Então, que a gente esteja orando por ele para que o Senhor revista ele de poder, unção e autoridade. Amém? Glória a Deus. Se eu esqueci de algum pedido de oração,
me perdoa, né? Mas nós estamos apresentando diante do altar todos os dias. Sim. A Lu é uma moça que eu conheci ontem pelo WhatsApp. Também orar pelo Fabiano, pela família dele, que ele me chamou ontem. Bispo, eu estou precisando muito de oração, estou precisando de emprego. Está complicada a situação aqui em casa. Meu pai também passou muito mal, quase morreu. E o Fabiano está com a gente aí todos os dias no programa também, né? Então, que a família dele também seja invadida pelo poder e grande glória, a família da Kátia, que nós já falamos sobre todos esses milagres que a família tem vivido. Ela abriu a porta da casa dela para a igreja estar lá. Laura, e olha aí como a coisa tem vivido. Então, essa moça que eu conheci ontem pelo WhatsApp, ela tem lúpus, bispo, e descobriu há 1 ano. E foi uma conhecida minha da perfumaria aqui, que eu compro produtos, que você conhece, que começou a me analisar, né? É amiga dessa Lu, começou a me analisar e ver que existe alguma coisa diferente nessa mulher. E o que é? E aí eu pude falar com a Lu ontem o que é de diferente na minha vida. Inclusive, bispo, ela passa no mesmo médico que eu passo. Olha que cristoincidência. E Guarulhos é imenso, né? Então, o que acontece? Eu pude falar de Jesus para ela e eu pude falar também da obra que o Senhor tem sobre a vida dela. Mulher corajosa, valente, que o Senhor vai transformar ela. Então, que nós possamos estar comprando essa guerra junto com a Lu, porque o lúpus não vai vencer a Lu. Quem vai vencer o lúpus é a Lu, em nome de Jesus. Amém? Então, eu já apresentei a igreja virtual para ela, é claro, a Hebron, e ela ficou muito feliz porque ela falou, meu Deus, com essas crises de lúpus eu não consigo nem ir para a igreja, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Eu falei, pois Deus vai te colocar de pé. Sou prova viva de que Deus vai te colocar de pé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Em nome de Jesus, vamos apresentar a todos, em nome de Jesus, vamos apresentar a todos ao Senhor. E eu creio na transformação de sorte, e eu creio que os pedidos de oração, todos vão ser transformados em testemunho, em nome de Jesus. E essa unção com óleo vai quebrar todo o jugo que recai agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa unção que está sobre as nossas mãos agora, que quebre todo o jugo. Jugo de gritaria, jugo de discussão, jugo de palavras pesadas, né? Jugo de sentenças, jugos de diagnósticos, em nome de Jesus. Jugo de toda enfermidade vai ser quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o óleo da unção quebra todo o jugo. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu quero te louvar e bendizer o teu nome por cada um, Pai, que está conectado ou ainda vai se conectar. Todos que estão pela Rádio Hebron, em nome de Jesus Cristo, sejam agora visitados pelo teu poder, pela tua glória. Senhor, em nome de Jesus, o Mike seja visitado agora pelo teu poder, que o Senhor visite ele com poder e grande glória, Pai, com cura, com libertação, com cicatrização, Senhor, dessa cirurgia, Deus, em nome de Jesus. Que a Márcia seja impactada pelo teu poder, pela tua glória. Que a Jennifer seja visitada agora, Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer, porque ela já está em casa. Obrigada, Senhor, por essa cirurgia. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que a tua recuperação vai ser extraordinária sobre a vida dela. Pai, visita a luz, Senhor. Pai, todo o poder do lúpus, todas as crises agora, para o abismo em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor vai sair da vida dela. Senhor, abre caminho para ela passar, abre caminho, Senhor, e coloque ela de pé, que todo inchaço, todas as crises, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, ela vai vencer o lúpus, não é o lúpus que vai vencer ela, Pai. Como o Senhor tem feito eu vencer todos os dias, faz ela vencer
vencer. Deus, visita o Marcelo com o teu poder naquele hospital. Não existe bactéria, não existe nada maior do que o Senhor. E eu te peço que o Senhor o visite com poder e grande glória, que o Senhor dê uma restauração, que o Senhor dê, Pai, para ele uma recuperação extraordinária. Visita os dele, visita, Senhor, com o teu poder de cura e de libertação. Paizinho querido, visita o Samuel, Pai. Em nome de Jesus, paralisa, Senhor, todo o poder desse veneno. Que saia agora, em nome de Jesus, de uma vez por todas, toda essa secreção agora para o abismo, em nome de Jesus. Cessa todo o sofrimento, em nome de Jesus Cristo. Vem, Deus, com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, faz tua obra na vida do Samuel, Pai. Faz ele te conhecer, Senhor, em nome de Jesus. Te apresentamos a Miriam, Pai. Em nome de Jesus, visita ela com poder e grande glória. Visita o Rony, Pai, com o teu poder, e todo o poder deste veneno saia do corpo dele pelo poder que é no nome de Jesus. Nós paralisamos o poder das trevas, toda a implicância que ele tem com o servo de Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, as palavras que ele fala dos servos de Deus, agora caia por terra em nome de Jesus. Nós enviamos cura para a vida do Rony, toda a libertação que ele precisa agora. Senhor, visita ele com poder e grande glória. Ser livre, ser liberto para viver como servo de Deus, e toda ferida, toda machucadura caia por terra agora em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade. Visita a casa da Kátia, Senhor. Visita, Pai, com o teu poder e com a tua glória. Senhor, que essas ofertas que ela tem entregue de célula na casa dela, Pai, suba para ti, Pai, como incenso agradável. Traz a paz que excede o entendimento. Dá palavras para ela, coloca palavras na boca dela para ela conduzir. Todo o desespero, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo espírito de dívida agora para o abismo, em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja dívidas pagas, porta de emprego aberto, a cura e a libertação total em nome de Jesus. Visita, Deus, com a tua graça. Visita com o teu poder, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Ano da consolidação das promessas. Ano de vivermos o sobrenatural do Senhor. Nos dá disposição, Pai, para avançar, para conquistar, para ir além, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu ministro cura no corpo, na alma e no espírito de cada um que vai receber essa palavra. Libertação de tristeza, de angústias e de depressões. Em nome de Jesus. Ser livre agora. Ser cheia da autoridade. Ser cheia da alegria do Senhor, que é a nossa força. O teu dia agora sendo conduzido pelo Senhor. Não pelos problemas, não pela enfermidade. Em nome de Jesus. O Deus que te surpreende vai te surpreender nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo e te envio para um dia extraordinário, cheio de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, Bispão? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, que você que tem um compromisso com o Senhor, olha para o Senhor, como Davi, deixa teus olhos fitos no Senhor. Não se envolva com os problemas, não se envolva com a tribulação do dia, não se envolva, né, com aquela agitação, com fogo estranho. Pede para o Senhor, põe vigia na minha boca. Pinga colírio dos céus nos meus olhos. Eu preciso ver os teus milagres, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje à noite nós não temos transmissão, né? Mas amanhã cedo, às 10 da manhã, povo da Hebron, discipulado com o Bispo Marcelo, direto de Aguaí. Amém, Bispão? Glória a Deus. Espero todos às 10 horas da manhã, né? Em nome de Jesus, pelo Facebook, né? No nosso grupo lá, fechadinho de discipulado. Amém? Você não vai perder de avançar em conhecer o Senhor. Você vai parar de sofrer por falta de conhecimento. Amém? Bom, domingo... Não, amanhã, né, à noite, encerramento do jejum com Santa Ceia. Não esquece de comprar o teu suco e não esquece de comprar o seu pãozinho, se você não estiver aqui na Hebron. Amém? Bom, domingo, 10 horas da manhã, yes!
culto às 10 da manhã. Vamos entregar a nossa primícia, vamos adorar o nosso Deus, que vamos consagrar a nossa semana. Aleluia, por isso uma palavra poderosa que eu sei que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Poder de filho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Essa é Deus. Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Bispo, faz o coração. Pessoal, um beijo grande, Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor, que tenha um dia abençoado aí, né? Depois dessa palavra de hoje, tem que ter um dia abençoado mesmo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Um beijo, Amém. tchau, tchau. Glória a Deus. Um grande beijo. Tchau. Tchau, pessoal.